Gente, vou começar aqui com a notícia que não é nada agradável, notícia bem ruim e chata. É informação em primeira mão, está no centraldatoca.com.br. O Janderson, que tinha chance de vir aqui para o jogo, teve lesão grave de joelho num treino na Toca. Véio. Infelicidade do garoto, que estreou lá contra o Vasco e infelizmente vai precisar passar por cirurgia. Rompeu o ligamento cruzado e ainda afetou o menisco. Então, o garoto aí vai ser operado. Aí a estrutura do Cruzeiro é uma das melhores, né? Isso aí a gente pode ficar tranquilo, mas acabou a temporada para o garoto Janderson, infelizmente, que vinha aí aparecendo, né? Sendo relacionado, treinando com o profissional. Acho que viria aqui, porque o Cruzeiro trouxe apenas 3 zagueiros. O Vidalba não veio. Estão aqui Fabrício Bruno, Jonathan e o Gamarra. E o Janderson tinha chance de integrar essa lista, mas acaba aí ficando fora porque teve esta fatalidade no treinamento na Toca. É ruim esse tipo de coisa, né, galera? Muito ruim, Samuca. Eu me lembro até que o Janderson teve os primeiros minutos dele no profissional recentemente, né, contra o Vasco da Gama, no Parque do Sabiá, um garoto que antes disso já vinha sendo opção ao Leonardo Jardim, e se estava sendo opção é porque estava agradando, né, porque o Jardim poderia muito bem escolher outros garotos da base, mas escolheu o Janderson para, por boa parte dos jogos, ser pelo menos uma opção, e acho que ele teria aí uma sequência pelo menos de minutos na Copa Sul-Americana, onde o Cruzeiro está se vendo um pouco forçado a preservar jogadores pelo aspecto físico. Uma pena, né? Acho que o Janderson estava vivendo o melhor momento dele dentro das categorias de base, um jogador que já teve as suas alternâncias, inclusive no ano passado, mas que vinha bem em 2025, fez uma copinha bem interessante, fazia bons jogos também no Brasileirão Sub-20. Que Deus abençoe essa recuperação dele, ele possa voltar mais forte, né? Ainda é um garoto promissor e que pode ajudar muito o Cruzeiro em campo. É uma lesão muito grave, mas a gente, como o Caio disse, né, torce para uma recuperação do Janderson, a gente torce para que ele tenha o apoio ali das pessoas próximas, porque a gente sabe o quanto isso faz diferença, mas é uma notícia, assim, que deixa o torcedor muito chateado, né, porque é um atleta muito jovem, é um atleta que está começando a sua carreira, o Caio pontuou e vive um processo de evolução, né, principalmente se a gente pega o recorte do ano passado para esse, tem ganhado muito mais moral nas categorias de base, na maioria dos jogos ali o Janderson sendo o capitão, tem recebido essas oportunidades no time profissional, né? Então o Leonardo Jardim, observando nos treinamentos, acabou identificando o Janderson um pouco mais preparado do que outros atletas da categoria para integrar o profissional, entrou naquele jogo contra o Vasco, num contexto mais do que adverso, né? Todo mundo cansado, um jogo de muita entrega, ele entrou como um lateral direito ali, para poder defender um atacante do Vasco que estava mais fresco também, tinha acabado de entrar ali, estava gerando certa dificuldade para o Fagner, que acabou sentindo um desgaste físico. Agora torcer demais para uma pronta recuperação, para que ele passe por esse processo com o maior cuidado possível. O Samuel fez questão de destacar: o Cruzeiro tem uma das melhores estruturas de saúde do futebol brasileiro e o Janderson vai superar isso aí, logo logo estará de volta, porque é um atleta promissor e que tem muito ainda para poder ajudar o Cruzeiro. Um atleta que, como os meninos disseram, né, é jovem, vai ter que ter também cabeça boa, é um tempinho bom afastado, ninguém quer machucar, é uma lesão até bem comum assim para jogadores de futebol, uma fatalidade, acabou acontecendo com o Janderson, mas eu acho que a gente tem que levar sempre em consideração que, apesar de ser uma interrupção aí, né, no desenvolvimento técnico e também físico do jogador, não gera somente esses impactos, né? O lado emocional também muitas vezes são afetados e por isso é tão importante que o clube, assim também como a família, esteja sempre ali no apoio. Ele, por ser jovem, nós sabemos também que isso pode facilitar na recuperação dele e pode ter certeza que ele voltará mais forte. É muito da parte da resiliência do ser humano, você ficar afastado daquilo que você gosta, para você também voltar melhor, mentalmente mais preparado para as oportunidades
E se até o momento ele teve as oportunidades, estava sempre no radar ali do Leonardo Jardim, é o sinal que tecnicamente é um garoto que vem desempenhando aquilo que deseja o Leonardo Jardim. Então acho que isso fica também como boa impressão e claro, ele está sempre na busca aí de evolução e desenvolvimento. É mostrar maturidade. O momento é difícil, todos nós sabemos que será difícil para ele, mas a gente deseja uma boa recuperação, logo, logo ele vai estar disponível novamente. E é interessante no Janderson a gente notar que ano passado ele oscilava muito, né? Ele teve algumas partidas muito boas ali no Brasileiro Sub-20, mas nas próprias decisões contra o Palmeiras ele acabou fazendo uns jogos assim que cometeu falhas importantes ali, não teve uma boa jornada. E nessa temporada a gente já viu o Janderson jogando bem melhor, né? Comete algumas falhas, todo zagueiro vai errar eventualmente, né? Mesmo os mais experientes do profissional cometem seus erros, mas ele é um defensor que evoluiu muito, né? Quando a gente pega os jogos da temporada passada para essa. Então é claro que é um baque grande, né? O jogador perde aí, provavelmente o resto da temporada. Esse é o último ano de sub-20 do Janderson. Na próxima temporada ele tem que estar integrado ao profissional, né? Seja no Cruzeiro, seja em outro clube. Mas assim, acho que é um jogador que tem que ter a cabeça boa, fazer ali a recuperação, porque tecnicamente ele é um zagueiro que tem seus recursos e fisicamente chama muita atenção, né? A velocidade que ele tem, a capacidade de recuperação. É um tipo de zagueiro importante para a gente ter. O estilo dele é diferente do Bruno Alves, que eu vi gente mandando aqui no chat, né? O Bruno Alves não é tão rápido, mas ele é muito mais técnico. Enfim, aí é aquela questão, né? O Cruzeiro vai precisar agora achar soluções, porque tem poucos zagueiros no elenco. E alguém até mandou no chat aqui se vocês acham que a gente precisa contratar zagueiro para a próxima temporada, né? Já estamos aí sem o João Marcelo, com lesão, e agora o Janderson, que era uma quinta opção ali, ou quarta opção talvez, também fica de fora. Vocês acham que o Cruzeiro precisa buscar um zagueiro agora nessa janela de junho? Ô Emerson, eu acho que já precisava sem o Janderson se lesionar. Para mim é uma necessidade, uma das necessidades que o Cruzeiro tem para janela principal de transferências no meio do ano. Penso aí que o Cruzeiro vai precisar de um lateral esquerdo, de um primeiro volante, de um ponta, talvez um goleiro, né? Mas eu já pensava em o Cruzeiro buscar um zagueiro, né? Um zagueiro mais pronto para estar ajudando, apesar aí do ótimo desempenho do Lucas Vidalba nos últimos jogos, da própria evolução do Jonathan Jesus, que perdeu espaço com justiça nos últimos tempos, mas é um zagueiro que dá para confiar, e ainda tem o Fabrício Bruno, que foi um investimento muito forte, o maior da temporada. Acho que cabe mais um zagueiro aí para pelo menos disputar bem posição. E com a lesão do Janderson, acho que só aumenta essa necessidade. Então, o Cruzeiro vai ter que sim ir ao mercado. Eu também acho que a necessidade já existia, né, de se buscar mais um zagueiro ali. Agora, com essa lesão do Janderson, eu acho que o Cruzeiro volta ao mercado em busca de um zagueiro. O Gamarra, ainda depois dessa retomada do Cruzeiro, acabou não tendo oportunidades. Mas a sensação que me passa é que o Gamarra tem perdido cada vez mais espaço, né, cada vez mais chances dentro desse time do Cruzeiro. Então, resta saber como vai ser agora sem o Janderson, mas acredito que sim, o Cruzeiro precisa de ir ao mercado em busca de mais um zagueiro. Eu acho que o Cruzeiro tem a grande oportunidade de antecipar algumas possíveis falta para dentro do elenco, né? É claro que cada treinador tem um perfil, tem uns que gostam de jogar, né, trabalhar com um elenco um pouco maior, tem outros que preferem um elenco um pouco mais enxuto, até para poder trazer motivação aos jogadores, não ficar tanto tempo sem jogar, sem ser relacionado. Acho que isso também é uma dinâmica e é muito individual de cada treinador. Com o Cruzeiro, aparentemente, pela necessidade, eu acreditava que já tinha, sim, assim como os meninos falaram, necessidade de ter um zagueiro. É uma posição que eu acho que vai estar sempre no radar do Cruzeiro, embora nós sabemos que o Vidalba já vem entregando algo bem satisfatório, assim como aconteceu com o Vidalba, pode acontecer também com outros atletas, essa recuperação técnica, mas sim, acho que o Cruzeiro anteciparia aí problemas que podem acabar acontecendo futuramente. O Adeptos Celeste perguntou aqui do Everton. O Everton está emprestado lá no Vila de Goiás, viu, Adeptos? Tá lá no Vila Nova, inclusive não jogou ainda, né? Não pode enfrentar o Cruzeiro por questão contratual, mas ele tem ficado no banco nos jogos da Série B.
O treinador Gabriel Fabiano, existe a possibilidade de trazer o Pedrão de volta do empréstimo? Acho que não, né, Samuca? Não sei se o Cruzeiro vai pensar nisso, né? Ele estava indo bem no Catarinense, mas agora na Série B acho que nem tem jogado direito, né? Ele é reserva, entrou aí nos 2 últimos jogos. Entrou 10 minutos na vitória sobre o América e jogou um tempo contra o Goiás, na derrota por 2-1. Mas perdeu um pouquinho de espaço lá. Eu acho que o Cruzeiro, na janela aí, tem que partir para um nome consolidado, né? Não dá para. E penso que o Cruzeiro, na lista, tem que ter um zagueiro, isso é fato, porque a gente tem o Vidalba aí que conseguiu se recuperar, né? Mas o Jonathan vai viver momentos de instabilidade, porque é jovem também. E o Gamarra, todo mundo já viu quando ele apareceu, né? Que não conseguiu aproveitar as oportunidades. Então, o Cruzeiro vai ter que buscar um zagueiro e penso que tem que ser um movimento importante para a sequência, né? Porque a janela vai vir, vai dar oportunidade para correção de rota ali. Não dá. Hoje, de zagueiro de ofício, Fabrício, Jonathan, Gamarra, né? E o Vidalba até pouco tempo nem zagueiro era mais, né? Direito, assim. Era um zagueiro de terceira linha, né? Um zagueiro com a linha de 3, melhor dizendo. E não para um jeito que o Cruzeiro joga. Tem que buscar de forma urgente também. Se tem, a gente falava, né, sobre as carências. O Leonardo Jardim gosta de um ponta que seja canhoto para fazer o lado direito do campo. Volante, acho que o Cruzeiro vai precisar buscar, né? Tem algumas carências aí que a gente já sabe, né? O que o Cruzeiro precisa. Lateral esquerdo, talvez, por causa do Cauã, que é jovem ainda, né? Para não se queimar etapas. Tem o Kaique se consolidando, mas precisa de um outro nome ali com a saída do Marlon, né? Com o empréstimo do Marlon para o Grêmio. Zagueiro tem que estar nessa lista aí, é imprescindível. E buscar um bom zagueiro para subir o nível da zaga, eu diria, viu, Caramujo?